Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. A carta aos Hebreus de hoje continua falando do sacerdócio superior de Cristo, que está acima de todos os sacerdócios, de um só sacrifício de 2000 anos que serve para salvação para frente e para trás, porque Jesus não salvou só os que nasceram na geração dele. Todos do Antigo Testamento aguardavam a salvação de Cristo no limbo, né? Lembra disso? Todos, até Moisés, Elias, todo mundo. Ninguém foi para o céu antes de Cristo. Mas o arrebatamento de Elias, bem, foi para algum lugar, você morreu, foi para o limbo também, mas não foi para o céu. Até a vinda de Cristo, isso é doutrina da igreja. Quando diz que Jesus desceu à mansão dos mortos, quer dizer que ele foi visitar justamente os justos do Antigo Testamento. Ele salvou os justos, né? Porque também tem gente do Antigo que não foi salvo, né? Foi para o inferno ou purgatório. Bem, aqui fala que como Jesus está muito acima, ele tem dignidade de Deus e essa aliança, foi necessária essa nova aliança. Agora, nesse trecho, fala o núcleo, o cerne do projeto de Deus do Antigo Testamento, que é transformar a lei exterior em algo interior. Interiorizar uma lei divina para o nosso coração. Bem, na verdade, os 10 mandamentos já são mandamentos como se fosse um manual de instrução para o ser humano. Não são, na verdade, leis extrínsecas. São leis para nós vivermos bem. Seria manual de instrução de um aparelho. Se você quer que você funcione bem, seguir os 10 mandamentos é o mínimo para a gente. Quem não segue os 10 mandamentos, funciona mal. Se for um aparelho, ou ele queima, ou ele funciona pela metade, ou ele não faz o que ele deveria fazer. No ser humano, quando funciona mal, dá insônia, irritabilidade, depressão, suicídio, falta de sentido na vida. Parece que está tendo uma pandemia dessas coisas, ou não? Tá, porque ninguém está seguindo o manual de instrução. O manual de instrução manda que nós continuemos sempre em estado de graça. Não estou falando que a gente tem que ter que ser perfeito, mas caiu, tem que confessar. Caiu, tem que confessar. O mais rápido possível. Ferir os 10 mandamentos, restabelece o estado de graça. Certo? Então, não como aliança, concluirei uma nova aliança, não como fiz com seus pais. Eis a aliança, diz o Senhor. Colocarei minhas leis na sua mente e as gravarei no seu coração. De que o autor está falando? Que lei é essa que está dentro de nós? Mais claro, que lei é essa que habita na nossa alma? O Espírito Santo. Concorda ou não? Qual é a analogia que fazem com o Espírito Santo? Não é o amor? Jesus não veio trazer a lei, a plenitude, que é o amor? Então, vejam bem, as leis de Moisés não são extrínsecas, elas são importantes, só que elas não são capazes de fazer que eu cumpra. O Espírito Santo, agora, que está dentro de mim, é capaz de me fazer cumprir. Só que tem uma exigência, que é a mais difícil. Qual? Que eu morra para mim mesmo e deixe que o Espírito Santo haja. Para eu morrer para mim mesmo, eu tenho que primeiro o quê? Me autoconhecer, conhecer a mim mesmo. Conhecendo a mim mesmo, necessariamente eu vou conhecer a minha miséria, porque eu sou miserável.
Conhecendo a minha miséria, eu vou renunciar a mim mesmo. Renunciando a mim mesmo, eu vou deixar o Espírito Santo agir. Então, são passos. Santa Teresa d'Ávila, que escreveu Castelo Interior, dizia que ninguém conhece a Deus de verdade se não se conhecer primeiro. Por quê? Porque a parte mais íntima de nós com Deus está dentro da nossa alma. Então, para você conhecer Deus intimamente, você tem que conhecer você primeiro. A sua miséria, a sua capacidade de fazer o mal. E reconhecendo isso, você vai reconhecer a dependência de Deus. E reconhecendo a dependência de Deus, da graça do Espírito, você vai negar o pecado original. O que o pecado original era? Comas e serás como? Vocês estão acompanhando o itinerário da coisa? Ou não? Ou está dando um nó na cabeça? Nós só temos uma coisa, um gargalo para resolver: não querer ser Deus, deixar que o Espírito Santo haja em nós. Então, vejam bem, nossos pecados, os pecados, para uma pessoa corrupta, é terrível, porque ele vai fazer ela se embrenhar mais ainda para um buraco sem fundo. Os pecados dos santos eram um trampolim para serem mais santos. A posteriori, depois do pecado pronto, o santo ficava mais santo. Por quê? Porque é aí que ele falava: eu sou um miserável, Senhor. São Felipe Neri: não tire a mão da minha cabeça, ou eu vou te trair em seguida. Eu me conheço, Senhor. Santa Madre Teresa de Calcutá: madre, como é que a senhora toma conta desses irmãos aí na rua, fedendo? Eu jamais faria isso. É Cristo que vive em mim. São Paulo: já não sou eu quem faço o mal que não quero, não faço o bem que quero. Depois ele diz em Gálatas 2:20, né? Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Essa é a meta espiritual: morrer para o Espírito agir. Nós querermos cumprir os mandamentos com as nossas forças é impossível, porque nós não fomos criados para sermos autossuficientes. Entende ou não? Então nós temos que aprender a sermos dependentes de Deus. Quando você erra, antes de confessar, fala: Senhor, olha aqui, eu sou assim, miserável. Se o Senhor não vier e tomar conta de mim, eu vou fazer outra miséria. Eu falo isso direto para Jesus. Você sabe que eu não presto. Até tem a frase minha, né? Eles estão até fazendo camiseta aí. Alguém tirou uma foto de uma camiseta minha, dessa frase minha, com o meu nome lá: eu não presto. Até dei uma de presente aqui, tio. Bem, essa é a frase, até no meu aniversário também fizeram, né? Cada lembrancinha da mesa era: eu não presto. Porque isso é a chave. Se eu soubesse cantar, eu ia cantar Adriana agora. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do coração? Descobrir que você não presta. Se eu fosse um padre lá de Goiânia, eu falaria assim: olha para o seu irmão e fala que você não presta. Mas não vou fazer isso com vocês, não. Eu acho que é uma terapia boa, viu? O oposto, a pior pessoa diante de Deus não é o assassino, não é o ladrão, não é o drogado, porque geralmente assassino, ladrão e drogado, a sociedade humilha. Então, o cara, a não ser que ele seja muito petulante, mas acaba que ele se sente mal, ele sabe que não presta. O pior inimigo da salvação é aquele que tem muito dinheiro e diz: ai da minha família, se não fosse eu nasci assim e vou morrer assim. Essa é a caricatura da falência humana total.
Porque se o assassino disser, Senhor, eu matei, eu não presto, eu preciso de ti, está no céu. Se o ladrão confessar, falar, Senhor, eu sou um ladrão, um vagabundo, eu sem ti, estou no... Mas essa pessoa, cheia de si, né? Cheia do... E às vezes até chega no padre e diz, o que você está precisando, padre? Eu também posso te ajudar. Na verdade, quase todo mundo aqui depende de mim, né? Essa é a caricatura da falência total humana. Afasta desse tipo de coisa. Seja pequeno. Não importa se você erra. Isso aí. Tanto é que Jesus foi condenado o tempo inteiro porque estava no meio dos pecadores, não é? Não é esse o problema. O problema eram os fariseus que se achavam, que botavam fardos, que fazia fitinha de versículos da Bíblia. Porque naquela época tinha um poder civil grande quem era da sinagoga. Porque o poder civil e religioso se entrelaçavam. Então eles eram cheios de si. Decorava a Bíblia, mas era petulante, orgulhoso. Aí o Espírito Santo não age, não tem jeito. Então, no projeto de salvação divino, essa é a chave. Não é não errar, é saber que erra sem Deus. Senhor, se o Senhor não vier aqui, eu vou cair de novo. Eu falo, Senhor, se o Senhor não me der a graça, eu não vou ser perseverante até a morte como padre. Quando eu fizer algo bom, ao invés de eu falar, e aí, viu lá o que eu fiz? O que eu vou ganhar com isso? Não, eu chego em Jesus e falo, obrigado, Senhor. Sem a tua graça, jamais faria aquilo. Jamais. Aliás, tudo que eu faço como padre, se não fosse a graça de Deus, eu jamais faria. Eu não, vocês já sabem, já falei isso muitas vezes, eu não estaria aqui nunca, mas nem morto. Morto talvez, né? Para missa não, para uma benção. Tudo que eu faço como padre é porque Deus quer. Ele é bom. Não, tudo que eu faço de bom como padre, né? O que eu faço de ruim sou eu mesmo, viu? O que eu faço de ruim sou eu mesmo. Mas tudo de bom que eu faço é Ele. Ele é. Ele me empurra, né? Ele que segura minha mãozinha quando eu quero destroncar uma, assim, né? Segura. A língua. É Ele. Tudo é Ele de bom. Tudo de ruim sou eu. Tudo de bom é Ele. Entenderam? Não se esqueça disso. Tudo. Ele é Javé. Eu sou aquele que é, né? No início até tentei ser bom para Deus. Aí não conseguia, eu desisti. Senhor, não consigo ser bom para o Senhor não. Então faz o que o Senhor quiser dessa carcaça ruim, dessa merda, né? E aí você deixa ele fazer. Aí vai funcionando melhor. Porque o Espírito mora dentro de nós. Bem, o salmo belíssimo, a verdade e o amor se encontrarão. Aqui é importante, depois, não sei se vai dar tempo de falar de Deus assim. Porque Deus, Ele é a perfeição de tudo. Na criação é tudo dividido. O amor, aqui a verdade. Então Deus, ele não tem amor, Ele é amor. Ao mesmo tempo Ele é verdade, tudo ao mesmo tempo. Por isso que fala que a verdade e o amor se encontrarão. Na eternidade, aquilo que é separado, o demônio separa a verdade do amor. Eu amo todo mundo, New Age, né? Baseado lá, eu amo todas as religiões, todas as raças, cores, todos os... Mentira, não conhece. Ninguém ama o que não conhece. A justiça e a paz, Deus é justiça, Deus é paz, tudo ao mesmo tempo. Depois a gente vai falar um pouco sobre Deus, mas já vai treinando, porque Deus está muito acima de nós, certo? E no Evangelho, rapidinho, Jesus sobe ao monte, escolhe os 12 apóstolos, mais uma vez dizendo que Deus que nos criou sem nós, não nos salva sem nós. Deus precisa de mim e de você para a salvação. De mim como padre, para confessar, para a missa, vocês como leigos para virem, para buscar os sacramentos, e para educar os filhos na fé, falar da família, no trabalho.
a salvação depende de nós, como participação da salvação de Cristo. Não é que Cristo foi insuficiente, é que a salvação dele já envolve a gente. Por isso que chamou os 12 apóstolos. E primeiro ele ficou a noite inteira rezando. Nós precisamos rezar. Também é outro aspecto que precisa para o Espírito Santo agir. Ter uma vida de oração profunda. Quem não reza não presta. Pior ainda. Não, todo mundo não presta, mas quem não reza, mas não presta mesmo. Para nada. Se não tiver vida de oração, não confie em ninguém. Zero. Porque para mim, só Deus é bom. Você é bom à medida que Deus age em você. Se Deus não age, tem alguma coisa de egoísmo no meio, certeza. Então que Nossa Senhora, que quando a gente aceita morrer para nós mesmos, ela vem e coloca a gente dentro do útero espiritual dela e gera alter Christus, um outro Cristo. É ela que faz isso, viu? Essa morte para nascer de novo, o ventre dela, que é uma analogia com a igreja, os sacramentos também. Tudo bem? Que Nossa Senhora interceda por nós, assim seja.